Fala galerinha do curso Logos, beleza? Hoje mais uma aula de matemática e hoje a aula é sobre polígonos. Nós vamos entrar ali, ver um pouquinho sobre áreas e alguns exercícios, algumas aplicações que caem em vestibular e até mesmo no Enem, tá certo? Vamos lá então, eu começo aqui falando sobre polígonos. O que são polígonos? Bem simples, eu posso definir que polígonos são figuras fechadas. Tá certo? Então vocês podem observar ali que tem vários tipos de polígonos, ok? E esses polígonos eles podem ser convexo, né? O que é convexo, professor? Simples. Vamos imaginar um polígono aqui. Imaginei esse polígono. E dentro desse polígono eu imaginei dois pontos. Então vim aqui, imaginei um ponto aqui e outro aqui. E esses dois pontos aqui eu traço uma reta. Perceba, qualquer ponto que você imaginar, qualquer dois pontos que você imaginar dentro dessa figura, o que vai acontecer? E você ligar essa reta, né? A reta vai estar totalmente dentro da figura. Em qualquer lugar que você imaginar dois pontinhos aqui, ó, ou qualquer lugar que você imaginar uma reta, ela sempre vai estar dentro dessa figura. Então eu caracterizo essa figura como uma figura convexa, como um polígono convexo, porque essa reta está totalmente dentro da figura, tá certo? Agora, enquanto no polígono não convexo, já acontece ao contrário. Se eu imaginar dois pontos, olha, e traçar essa reta, perceba que a reta não está totalmente dentro da figura. Aí eu já caracterizo ele como não convexo. Ah, professor, mas você imaginou, eu jogo no extremo. Sim, você pode imaginar um ponto aqui, outro aqui. Bom, essa reta está aqui dentro da figura? Tá. Então, até agora ele é convexo? Sim, até agora ele é convexo. Mas eu tenho que pensar em todas as possibilidades, tá certo? Como eu pensei em um ponto aqui, o outro aqui, e tracei e percebi que a reta não está totalmente dentro da figura, eu caracterizo como não convexo. Ou seja, todo e qualquer dois pontos que você imaginar e ligar e essa reta não tiver dentro da figura, ele é caracterizado como não convexo. Bacana? Eu espero que tenha ficado claro em relação a isso aí. Essas definições, ela é importante numa resolução ou numa questão aí. Vamos supor que cai. É bom você sempre estar atento e ter esse conteúdo na sua mente. Certo? E outra informação, tem pelo menos um ângulo côncavo, ou seja, ele é maior que 180, tá bom? Então, isso são informações importantíssimas que é bom a gente ter isso em mente, são conteúdos que é bom a gente carregar para fazer uma prova, tá bom? Polígono regular, ele nada mais nada menos é do que todos os seus lados e ângulos com a mesma medida, tá certo? Então, se eu tenho um polígono com todos os lados iguais, consequentemente, os seus ângulos também vão ser iguais. E o polígono não regular, lógico, eu não coloquei aqui, mas se aparecer a definição de não regular para vocês, é aqueles que não têm ângulos e nem lados totalmente iguais. Bacana? Como eu estou falando de polígonos, então eu tenho que entrar aqui e vai aparecer alguns elementos para eu poder procurar, achar ou calcular. Entre eles é o perímetro. O que é perímetro? Então eu já vi em alguns exercícios anteriores, algumas explicações anteriores, eu sei que perímetro ele é o comprimento da minha figura, tá certo? Então tá aqui, eu somo todos os lados, eu tenho o meu perímetro. Agora, área. Quando eu falo de área, a gente tem que entender essa definição. A área ela é uma região limitada por segmento de retas. Então, aí seria essa parte aqui de dentro, ó, essa região limitada aqui, tá certo? Por essas bordinhas aqui, por esse contorno que está em vermelho. Isso seria a área, muito simples, definição bacana. A gente está cansado de saber isso aí. Então, eu já apresento aqui para vocês agora os quadriláteros. Vamos falar desses polígonos aqui, que são os quadriláteros, que são figuras, são os polígonos de 4
lados, tá certo? Entre eles eu tenho o retângulo, o quadrado e o paralelogramo. Ambos eu utilizo essa fórmula para calcular a sua área, que é essa parte de amarelo aqui, é base vezes altura. Base vezes altura, tá certo? Em relação ao quadrado, como esses lados são todos iguais, eu posso estar utilizando área igual a L ao quadrado também, que é uma fórmula do quadrado. Essa a base vezes a altura é uma fórmula mais geralzona que a gente utiliza, tá certo? Então, entre esses quadriláteros também eu tenho o trapézio. A fórmula para poder calcular essa área desse trapézio, ele é base maior, que é essa aqui, mais base menor, que é essa aqui, né? Então eu tenho base maior mais base menor, vezes a altura, lembrando que a altura, a definição de altura é o quê? Sai de um vértice lá, do vértice mais alto, ao seu lado oposto aqui, formando um ângulo de 90 graus. Ele é perpendicular à minha base. A altura ela está perpendicular à minha base. O que é perpendicular? É quando forma um ângulo de 90 graus. Então não esqueça. Falo isso, gosto de falar, porque às vezes o exercício ele te traz esse valor aqui, às vezes para confundir. Eu já vi aluno confundir que isso aqui, dizendo que isso aqui é altura, mas pelo amor de Deus, não vamos confundir a partir de hoje, tá certo? Outra coisa também, o que pode aparecer é o losango, é uma figura, e aqui para calcular a área desse losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Perceba que nós vimos em aulas anteriores aí uma fórmula parecida a essa, que era do triângulo. E se você perceber, tem dois triângulos aqui, tá certo? Eu tenho dois triângulos e foi da onde que surgiu essa fórmula aqui do losango. Bacana? Então esses são os quadriláteros que a gente precisa saber. Ele é a base de praticamente de todo o estudo de figura plana para eu fazer qualquer cálculo de área de qualquer figura aí que aparecer, tá certo? Outra coisa são os triângulos, nós já vimos em aulas passadas, mas vou falar aqui também, porque não deixa de ser um polígono de 3 lados. Então, para eu poder calcular a área de qualquer triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Bacana? Em especial, os triângulos equiláteros, eu uso essa fórmula aqui, que é o que? L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. E eu posso também aqui utilizar a fórmula da altura. Essa altura aqui do triângulo equilátero é L, que o L é o lado, raiz de 3 dividido por 2. Então essas fórmulas bastante usadas em concurso vestibular, até mesmo no Enem. É bom a gente estar sempre memorizando isso aí para poder não ficar para trás aí com o nosso concorrente, tá certo? Outra coisa que pode aparecer é a fórmula de Heron. E a fórmula de Heron ela é um pouco mais extensa, porque aqui eu vou trabalhar somente com lados. Enquanto aqui eu trabalhei com altura, perceba, aqui eu tenho altura, aqui eu trabalhei com os lados, quando eu falo de triângulo equilátero. Essa fórmula de Heron aqui, tirando o triângulo equilátero, eu posso aplicar em qualquer outro triângulo que eu não conheça a minha altura, tá certo? Porém, quando eu tenho os meus 3 lados, eu vou usar a fórmula de Heron. Porém, a fórmula de Heron, ela é dada por P. Esse P aqui, gente, ó, ele é o semiperímetro, tá certo? Então, eu somar tudo aqui e dividir por 2. Então, não esqueça que era para ser um maisinho, foi errado ali o igual. Então, não esqueça, quando eu tiver o Pzinho aqui, quando eu estiver falando ali de figura plana, geralmente ele vai ser representado... Desculpa, esse Pzinho vai ser o semiperímetro, tá certo? Então, você tem que pegar todo o seu lado ali e dividir por 2. Tá bom? E esses outros aqui seria praticamente os meus lados do meu triângulo, tá certo? Então esse aqui é os polígonos de 3 lados e é o que eu preciso saber. Bacana, vamos lá agora no círculo. Círculo, professor, círculo é um polígono, é uma figura fechada.
Uai, o polígono não são figuras fechadas? Sim, mas o círculo fica meio estranho. Não, olha aqui. O círculo ela é um pedaço do plano dentro de uma circunferência. Então a gente agora vamos entender o que que é círculo e o que que é circunferência, tá certo? Ele não propriamente dito é um polígono, mas ele pode ser considerado um polígono de lados infinitos, tá certo? Então isso é bom, isso é importante a gente saber, porque às vezes pode ser uma questão, até quando eu estava preparando essa aula, eu vi uma questão, só que eu não coloquei ela aqui, era uma questão de uma pergunta de concurso que ele indagava, ele perguntava, ele questionava, ele queria saber se o candidato sabia definir o que era polígono, tá certo? No próximo momento eu vou estar mostrando para vocês. Então aqui, para a gente poder entender o que é círculo, é isso aqui, ó, essa região plana aqui, tá certo? Um exemplo, apesar de não ser um exemplo 100%, o disco, o CD. O CDzinho é um exemplo de círculo, né? A circunferência, ele basicamente é aquele contorno, tá certo? Por isso que eu coloquei ali, o círculo é a parte do plano de uma circunferência. Então é a parte de dentro da circunferência. O exemplo aqui da circunferência para você entender seria o aro da bicicleta, o aro lá da cesta de basquete, que é só aquele contorno, tá certo? Sem o preenchimento. E aqui eu preciso saber duas coisas, praticamente três. A área do círculo, que é o que? Πr ao quadrado, para me poder calcular, e o comprimento da circunferência, ele é o que? É 2πr. Então não confunda essas duas formulinhas aqui, tá certo? Para você poder utilizar. Falou de círculo, eu estou usando área, πr ao quadrado. Falou de circunferência, eu estou usando comprimento, que é praticamente o perímetro, tá certo? Então esse Czinho aqui, gente, ó, ele pode ser representado por P também. Alguns autores, alguns professores, eles utilizam esse C aqui, que é o comprimento, que é a mesma coisa que o perímetro, para você poder achar, tá certo? Outra relação que pode ser feita e é importante a gente saber é essa aqui, ó. Apesar da gente saber que o π é uma constante e ele vale 3,14, da onde vem esse π? Ele nada mais, nada menos é do que o comprimento dividido pelo diâmetro. E eu até convido você, talvez eu possa ter até falado isso na sala de aula, se você pegar o comprimento de qualquer circunferência, de qualquer que seja, tá certo? Olha, se eu pegar aqui, esse vidrinho aqui, é redondinho aqui, quase perfeito, se eu medir isso aqui, o comprimento, que é esse contorno, e dividir pelo meu diâmetro, você vai achar com certeza 3, alguma coisa, tá certo? Você pode pegar uma roda de um caminhão, a roda de um trator, o que for, você vai achar 3, alguma coisa, tá certo? Então essa relaçãozinha é sempre bom a gente saber também, que ajuda a gente demais a fazer um exercício. Bacana? Outra coisa que eu posso estar falando, já que eu estou falando de figura plana, é a área da coroa circular. O que é coroa circular? Bom, então a coroa circular é nada mais, nada menos do que a região limitada por dois círculos concêntricos, tá certo? Então o que acontece? A parte da figura que está colorida denominada de coroa circular. Então, se você perceber aqui, ó, eu tenho um desenho aqui que eu fiz aqui. Vamos imaginar essa circunferência aqui, ó. Beleza? É esse círculo aqui, eu tenho um raio aqui, tá certo? E eu vou imaginar outra circunferência aqui, outro círculo aqui dentro, para você entender o que é a coroa circular, tá certo? Então olha aqui, ó. Pronto, imaginei e já apareceu outro raio aqui, tá certo? Então perceba que eu tenho dois raios aqui. Agora vamos lá. Se eu fosse calcular a área dessa circunferência, gente, concêntrico, tem o mesmo centro, tá? Então aqui eu estou considerando aqui dois círculos com o mesmo centro aqui. Então vamos lá.
Se eu fosse calcular a área dessa região aqui amarelinha, eu teria que fazer o quê? Você concorda que se eu calcular a área dessa parte amarela todinha e calcular a área dessa parte branca, você concorda que para eu saber, para eu descobrir essa parte amarela, é só eu tirar a parte branca? Vai me sobrar só isso aqui, ó. Só essa parte amarela. Então assim surge mais uma fórmula para eu memorizar, para eu guardar na cabecinha aí, que é o que? Olha lá, área é igual a essa região, essa coroa aqui, que é o que eu quero descobrir. Se eu calcular a área do círculo amarelo, do círculo maior, vamos dizer assim, menos a área do círculo menor, eu vou ter a minha coroa circular, essa região aqui amarelinha, essa área amarela, tá certo? E para melhorar um pouco essa fórmula, como eu tenho π aqui e π aqui, eu posso vir aqui e colocar em evidência, surge mais uma fórmula para vocês, tá certo? A área da coroa circular é igual a π R ao quadrado, Rão ao quadrado, menos πrzinho ao quadrado. Bacana, eu espero que tenha ficado claro essa parte aí. Isso é o que a gente precisa saber de figura plana quando eu falo de área, para mim poder calcular, tá certo? Isso é a base de tudo, porque se aparecer um ou outro exercício com uma figura diferente, basta você ter a imaginação, vendo qual caminho você pode usar para poder resolver. O exemplo seria esse aqui, eu tenho um exercício da Unicamp, que ele mistura, tem várias formas, tem algumas formas para poder fazer, porém eu escolhi utilizando a área porque para mim eu acho que é um pouco mais fácil, tá certo? Mas você pode utilizar aqui fazendo matriz, entendeu? Então tem vários alguns outros métodos para você resolver. Então vamos lá, vamos entender. A figura abaixo exibe no plano cartesiano um quadrilátero com os vértices situados nos pontos de coordenadas A igual a 5 menos 0, então vamos entender. Então aqui, ó, 5, quando o meu x, y, quando o meu x é 5, o meu y é 0, então tá aqui. Quando o meu x é 5, o meu y também é 0, tá aqui. Quando o meu x é 4, cadê aqui, ó. Quando o meu x é 4, ó, tá aqui. Quando o meu x é 4, o meu y é quanto? 3. E quando o meu x é menos 3, então tá aqui, ó, o meu y é 4. Então eu olhando aqui, falo, meu Deus, como é que eu vou resolver um exercício desse? Calma. Vamos começar a separar essas figuras. Olha aqui para você ver. Separei a figura. Opa, já apareceu um triângulo. Vou separar de novo essa figura aqui, ó. Porque ele quer a área, ó, determina a área desse quadrilátero. Como eu sei que é 1, 2, 3, é essa figura, então eu vou separar, vou para o lado mais fácil. Ó, tô separando, já separei, já apareceu 2 triângulos, porque a área do triângulo eu conheço, já sei. Separei de novo. Então já apareceu 3 triângulos e um retângulo aqui, ó. Pronto. Ficou mais fácil. Eu já tenho os valores, porque cada quadradinho desse aqui, ele é composto por uma unidade. Então, olha aqui. Vamos lá. Ele quer o seguinte. Eu vou calcular a área desse triângulo, desse e desse retângulo aqui. Tá certo? Então, deixa eu... separei triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3. Gente, essa outra reta preta aqui apareceu, mas é porque tem outra letra aqui, a letra B, então foi sem querer. Vamos imaginar que ela não esteja aí. Então eu separei as minhas figuras, então eu vou calcular a área desse triângulo primeiro. Olha, a área dele é base vezes altura, tá aqui, ó, dividido por 2. Quem que é minha base? Ó, eu tenho 1, 2. Quem que é minha altura? 1, 2, 3, 4. Então, base vezes altura dividido por 2, ó. Pronto, achei a área desse triângulo aqui.
Vou fazer do triângulo 2. Mesma coisa, ó. A área é 1 vezes a altura, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. É tudo isso aqui a altura, ó. Tá certo? Ou pode ser até a sua base também. Então, 1 vezes 7, 7. Dividido por 2, 3,5. Já achei a área desse triângulo. Agora, desse outro aqui também, ó. 1 base vezes a altura. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3. 3 vezes 1 dá 3, dividido por 2, 1,5. Pronto, achei a minha área dos triângulos. Agora eu vou achar a área deste retângulo aqui. Qual que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Então, 7 vezes 3, 21. Pronto, a área do meu quadrilátero, basta eu somar todos esses valores aqui. Olha lá. Então, qual que seria o valor desse quadrilátero? 30. Cara, Unicamp 2018, se eu não me engano, é a segunda fase. Esse é o exercício, tá certo? Agora, a letra B, como era uma prova que tinha letra A e letra B, uma questão que tinha letra A e letra B, a letra B ela vai entrar em outro assunto aqui. Eu vou passar aqui bem superficial. Superficial, sim, é o que você precisa saber, tá certo? E eu quero atentar vocês que se aparecer uma prova, ou se aparecer na prova uma questão de geometria plana, provavelmente ela sempre vai estar acompanhada com uma outra habilidade, tá certo? Nesse caso, as minhas habilidades aqui foi o quê? O cálculo de área. Nesse outro caso aqui, que é a letra B, ele fala assim: encontre a equação da reta que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta que passa pelo ponto BC. Meu Deus do céu, professor, não entendi, calma. Encontre a equação da reta que passa pelo ponto A, olha aqui, passou pelo ponto A e é perpendicular a reta que passa pelos pontos B e C. Então, se é perpendicular, tem que formar um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho preto aqui, ele bugou. Ele deveria estar aqui para mostrar para vocês que é 90 graus, tá certo? E já apareceu aqui uma coisinha que a gente vai poder usar e eu já vou falar para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu falo de equação da reta, eu tenho que lembrar disso aqui. É a variação de y dividido pela variação de x. Tá certo? Então, isso aqui, o que é isso, professor? Coeficiente angular. O que é a variação de y ou variação de x? Ó, y menos y inicial, x final, seria o final, né? Desculpa. Y final, x final. X final menos o x inicial, tá certo? Então vamos aprender a montar. Professor, como é que você chegou daqui para cá nessa conta aqui? Simples, olha aqui para vocês verem. Eu peguei esse pedaço aqui, ó, passei multiplicando lá no azinho. Então eu fiquei com y final menos y inicial é igual a azinho, que é o coeficiente angular, vezes x final menos x inicial, tá certo? Anota isso aí, isso é importantíssimo. Quando eu falo de equação de reta, eu tenho que saber isso aí, tá certo? Então vamos lá, vamos aos pontos. Como ele falou, como ele me deu o ponto B e o C, aqui, ó, porque ela está passando pelos pontos B, C, e lá atrás nós vimos aqui, ó, que o ponto B e o ponto C ele já me deu, tá certo? Então, por isso que está anotadinho aqui. E eu vou utilizar eles. Então, vamos lá. Eu vou substituir, ó, lembrando, x, y, tá certo? Então, aqui, eu vou encontrar esse pontinho aqui. Como que eu joguei daqui, ó. Estou encontrando isso. Eu usei o MBC aqui, mas é esse Azinho, é o coeficiente angular, tá certo? Então vamos lá. O que acontece? Eu tenho o meu x, o meu y finalzinho aqui, menos o y inicial. Eu tenho o meu x final menos o x inicial,
tá certo? Fazendo essa conta vai dar 3 menos 0 dá 3, 4 menos 5 dá menos 1, mais dividido por menos dá menos, 3 dividido por 1 dá 3. Então, pronto. Então, esse coeficiente angular aqui, ou se não o MBCzinho, é o coeficiente angular entre B e C, ele vale menos 3, tá certo? Agora, outra informação, isso é bom vocês anotar, porque toda vez que fala de equação da reta, é bom a gente ter isso na nossa cabeça, que quando duas retas são perpendiculares, olha aqui, quando duas retas são perpendiculares, e o que são perpendiculares é o que forma um ângulo de 90 graus. O produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Isso é regra, tá certo? Então, eu vou colocar o coeficiente angular, MBC, que é o que eu achei aqui, MBC ou MCB, a ordem dos fatores aqui não altera o produto, vezes o MAC, que é o coeficiente angular dessa reta com essa reta aqui, o produto entre elas tem que ser igual a menos 1. Ótimo. Anota isso aí para não esquecer. Então vamos lá. Eu vou achar o coeficiente angular desse aqui agora. Tá certo? MBC, quanto que vale? Vale menos 3. Vezes MAC, que é o coeficiente angular. Eu, apesar de ter usado o Azinho aqui e aqui eu usei o MBC, gente, esse Azinho aqui é a mesma coisa desse aqui, tá certo? É o coeficiente angular. Então, continuando, pego esse menos 3, passo para cá, menos dividido por menos dá positivo, 1 dividido por 3. Então, o coeficiente angular MAC aqui, ó, o ACzinho, dessa reta aqui, ele vale quanto? Vale 1/3. Bacana? Terminou? Não, porque eu não montei ainda a minha equação, tá certo? Como o meu ponto, e ele quer saber, ó, encontra a equação da reta que passa pelo ponto A, então vou utilizar o ponto A novamente aqui, utilizando a minha equaçãozinha, que é essa aqui. Agora eu vou substituir, lembrando que esse aqui é o x, tá certo? Deixa eu pegar aqui. Esse aqui x, esse y. Então vamos substituir aqui, ó. Olha aqui, eu tenho o meu x inicial, eu tenho o meu y inicial. Então quem que é o meu x inicial aqui? É menos 5. Então menos com esse menos aqui, ó. Lembra, vai ficar assim, ó. Só para vocês entenderem. Vai ficar assim. Menos com menos dá mais. Menos 0. Então, organizando essa equaçãozinha aqui, vai ficar mais ou menos assim, ó. Y x menos 3y mais 5, tá bom? O que que eu fiz? Eu peguei esse 3y aqui, passei para cá multiplicando, ó. Para você entender, eu vou fazer aqui, ó. Y é igual a 1/3 vezes x mais 5. Então, ficou mais ou menos assim, ó. Peguei o 3, passo para lá. 3y é igual a 1, ó. 1 vezes x, 1x mais 5. Então, foi mais ou menos isso aí. Então, para a gente organizar essa equaçãozinha, o que eu fiz? Peguei o meu x aqui, passei para cá, peguei o meu o 3y já está aqui, tá certo? E o mais 5. Então, está aqui a minha equação da reta. Bacana? Então, gente, esse é o exercício. Geralmente, geometria plana vai sempre vir acompanhado cobrando outra habilidade, tá certo? Não esqueça disso aí. Ok? Vamos passar para frente, vamos fazer outro exemplo aqui. Esse outro exemplo é deixa eu já colocar aqui. Apesar de já ter saído, o que acontece? Enem PPL 2015, questão 163. PPL, para quem não sabe, é pessoa privada de liberdade. Essas provas são provas para aquelas pessoas que não podem sair de alguma forma, né? Ou seja, melhor dizendo, aquelas pessoas que estão encarceradas.
tá? Elas têm o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma dificuldade de qualquer outra prova. Então vamos lá. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e tamanhos de caixa d'água. Um desses modelos é um prisma reto com base quadrada. Com o objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo modelo com as medidas das arestas da base duplicadas sem alteração de altura, mantendo a mesma forma em relação ao antigo modelo, e o volume do novo modelo apesar da gente estar falando de área e aqui tocou no assunto de volume, eu não vou entrar em volume hoje, mas o que me interessa é a área. Como o prisma, eu sei que é uma figura tridimensional, né? Lá um prisma, e essa base ela é quadrada, seria mais ou menos isso aqui, ó. O meu prisma, ele estaria aumentando essa base aqui sem alterar a altura. Então, não me interessa essa questão da altura desse prisma. O que me interessa é a base dele, tá certo? Então, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho uma base quadrada, não sei, eu vou chamar ela de X. E eu tenho outra base quadrada aqui, que eu vou chamar de 2x, porque ele duplicou essa base. Tá aqui, ó, ele falou com as medidas das arestas da base duplicadas, tá certo? Então eu dupliquei. Se é x, o dobro de x é 2x, tá certo? Então o volume do prisma da base quadrada é dado por, eu vou passar agora, mas no próximo momento eu vou estar falando sobre todo o volume de toda a figura, de todo o sólido, tá bom? Então, o volume, ele é dado o quê? Por área da base vezes altura. Então, o volume do primeiro prisma, a área da base vezes a minha altura aqui, tá certo? Então, vamos lá. Quem é o volume 1 aqui, ó? Desculpa, quem que é a área da base aqui do meu quadradinho aqui? A área da base não é x vezes x? Então, a área da base, ó, x vezes x, a área da base é x ao quadrado. Então, essa área da base aqui já achei, x ao quadrado. Vem aqui e substitui. Então, o volume 1, ele é dado por quem? Pelo x ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Bacana. Se eu duplicar, o que vai acontecer? O volume ainda do prisma não é área da base vezes a altura? Sim. Se eu duplicar, o que vai acontecer aqui em relação ao volume do novo modelo? Presta atenção. A área da base não é 2x aqui vezes 2x? Então, eu peguei e fiz aqui, ó. A área da base é lado vezes lado, né? Quer dizer que é 2x vezes 2x. 2x vezes 2x. 2x vezes 2x na verdade, 2 vezes 2 dá 4. X vezes x, x ao quadrado. Tá certo? Então, tá aqui, ó, a área da base, x ao quadrado. Então, o que aconteceu? X ao quadrado vezes a altura, né? Esqueci de colocar aqui, vezes a altura. Então, o que aconteceu aqui? Olha aqui, para vocês verem. Em relação daqui para cá. Aqui era x ao quadrado vezes a altura. E agora eu tenho 4x ao quadrado vezes a altura. O que aconteceu? Ficou 8 vezes maior? Não. Ficou 2 vezes maior? Não. A quarta? Não. Ficou o quê? 4 vezes maior. Então, isso foi o Enem de 2015. Bacana? Eu espero que vocês tenham compreendido aí esse exercício. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, pode estar perguntando, tá certo? Que eu explico novamente do jeito que vocês acharem melhor. Outro exercício, Enem 2009, ele é o exercício 140. Esse aqui é até legal. O que ele faz? O governo cedeu terrenos para que as famílias construíssem suas residências com a condição de que no mínimo 94% do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental.
Então, se ó, 94% tem que ser mantida como área de preservação ambiental. Então, presta bastante atenção nas informações. Ao receber o terreno retangular ABCD, tá aqui, ó, ABCD, onde AB é igual a BC dividido por 2. Ó, outra informação importante. Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A. Então, tá aqui o vértice A. Para a construção de sua residência de acordo com o desenho no qual AE, aqui tem um Ezinho também, onde AE, esse pedacinho aqui, vale AB, ou seja, vale esse pedaço dividido por 5. É o lado quadrado. Nesse caso, a área definida por Antônio atingirá exatamente o limite determinado pela condição se ele duplicar a medida do lado quadrado, triplicar a medida do lado quadrado, triplicasse a medida da área do quadrado, olha, ampliasse a medida do lado de um quadrado em 4%, ampliasse a área do quadrado em 4%. Então, vamos lá. Vamos ver como que resolve esse exercício, tá certo? Então, eu tenho essa figura aqui. Esse aqui de vermelho, onde eu já coloquei, é onde basicamente ele vai construir. Porque se eu tenho aqui, ó, vamos tirar as informações. AB, ele falou que é BC dividido por 2. E o AE, aqui, ó, é o AB dividido por 5. São as informações. Então, aqui eu vou chamar de lado. Não sei, não conheço. Aqui eu vou chamar de lado sobre 2. Por quê, professor? Porque, olha aqui, ele não falou que esse pedaço aqui, ó, o AB, não é a mesma coisa que o BC dividido por 2? Então, se eu chamo aqui de x, aqui é x sobre 2. Se eu chamei de L, aqui é L sobre 2. Tá certo? Então, isso são interpretações que é bom a gente poder trabalhar. Então, vamos lá. Outra informação que ele me disse aqui, sim. Então, já vamos achar esse AE aqui. Como ele falou que o AE é AB sobre 5, olha aqui, ó, AB sobre 5. Quem que é o AB? O AB é BC sobre 2, ó. AB é igual a BC sobre 2. Então, eu vou pegar o AB aqui, vou tirar e colocar o BC sobre 2. Só que quem que é BC? BC é o L. Olha aqui, L sobre 2. Então, foi o que eu fiz, ó. Coloquei aqui para vocês verem. Dividido por 5. Ótimo. Tá ali. Eu espero que vocês tenham compreendido essa montagem. Então, eu vou achar esse pedacinho aqui, o AE. Então, eu tenho uma divisão de fração, conservo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vem para baixo. Então, eu tenho que o meu AE ele vale 1 sobre 10. Bacana? Agora, presta atenção. A área total dessa figura aqui é base vezes a altura, tá certo? Então, como é que vai acontecer? Quem que é minha base aqui? Eu não tenho BC, que é o mesmo, o BC não é o mesmo aqui, ó, que é L e a altura é L sobre 2. Então, eu vou substituir, ó. Eu tenho aqui AB vezes BC, tá certo? A minha área total. Então, eu vou pegar aqui, ó, L vezes L sobre 2, tá certo? Então, eu vou fazer essa multiplicação, ó, L vezes L sobre 2, que como esse lado é igual a esse e esse é igual a esse, tá certo? Eu tenho a minha área total, ela é dada por L ao quadrado dividido por 2. Bacana. Ainda não terminou o exercício, vamos continuar. A área do meu quadradinho aqui, olha, você concorda que é eu pegar esse lado, AE, como é um quadrado, e o exercício me falou, e elevar ao quadrado, eu vou achar a área desse quadradinho aqui. Como eu já achei, gente, desculpa, aqui é L. Como eu já achei que a área, o AE aqui, ó, esse AE, esse lado AE,
ele vale 1 sobre 10, então o que eu tenho que fazer aqui? L sobre 10, ó, L sobre 10, L sobre 10. Então eu vou achar a área desse quadrado. Então a área do quadradinho aqui vai dar o quê? L ao quadrado dividido por 100. Tá certo? Deixa quietinho aqui. Agora o que acontece? Eu vou fazer uma relação entre a área, a área do construída, que é a área construída, tá certo? Dividido pela área total. E quem que é a área construída aqui? Nesse caso meu aqui, a área construída não é a do quadradinho, que é pequenininha? Bacana. Então é L ao quadrado sobre 100, tá aqui. E a área total do meu quadrado é quem? L ao quadrado sobre 2. Então eu caio de novo na matemática básica, onde eu vou fazer aqui multiplicação de fração. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Posso cortar esses dois, então a minha área construída, ela é o quê? Ela é 2 dividido por 100, que em porcentagem vai dar 2%. Agora presta bastante atenção nesse exercício aqui, porque ele me diz o seguinte, vou voltar aqui nas perguntas, ele fala assim, duplicasse a medida do lado do quadrado, triplicasse a medida do lado do quadrado, ele fala aqui, ó, triplicasse a área do quadrado. Então vamos ver, olha essa informação aqui. Se 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental, então quantos por cento eu tenho que construir? Se 94% é para manter, eu posso construir em quantos por cento? Então seria 6%, porque eu tenho um total de 100%. Então para eu construir em 6%, o que tem que acontecer? Se eu tenho aqui, se eu achei 2%, para eu poder chegar em 6%, o que tem que acontecer? 2 vezes 3, daria o 6 aí. Então 2 vezes 3, o que tem que acontecer aqui com a minha área? A minha área ela tem que triplicar a área do quadrado. Então foi basicamente, eu tenho que pegar a minha área do quadradinho aqui, ó. Cadê minha área do quadrado? Aqui. E eu vou ter que triplicar ela, porque como eu só tenho 2%, né? Para mim achar esse 6% construído, é 2 vezes 3. Eu tenho que triplicar basicamente essa área do quadrado. Galerinha, eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei algumas aplicações bacana. Qualquer dúvida, pode mandar no WhatsApp que eu vou estar respondendo. Tá certo? Muito obrigado a vocês. Desculpa qualquer coisa e abraço.